Cumprimente os irmãos com a paz do Senhor. Palavra de Deus, livro de Daniel, capítulo de número 6. Vou ler apenas o verso de número 27 e 28, que nos diz assim: Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Círio, o persa. Amém? Podemos assentar, queridos? O capítulo de número 6 de Daniel é um capítulo muito conhecido. Todos nós sabemos, eu acredito que até as crianças, quando as irmãs ministram, nós já ministramos para crianças, e a gente fala de Daniel na cova dos leões, há teatros a respeito sobre isso. Então é uma passagem muito conhecida, da qual o Senhor vai falar conosco. E dura coisa é nós falarmos de palavras conhecidas, porque geralmente as pessoas já sabem do enredo. Mas eu tenho uma notícia para a sua vida, Deus tem surpresa para você nessa noite. Então o capítulo 6, ele relata os acontecimentos aonde Daniel fazia parte desse momento. O capítulo narra, queridos, o rei Dario constituindo sobre o seu reinado 120 presidentes. Eu quero que você entenda o contexto e o ambiente que Daniel estava inserido. O rei Dario, ele convoca 120 homens para serem presidentes, dentre os quais mais 3 para serem príncipes acima daqueles presidentes, para que pudesse ajudá-lo no governo. Daniel estava entre os 3, e mesmo entre os 3, no versículo de número 3, a palavra nos diz que Daniel sobrepujou aos demais, ou seja, superou, dominou sobre os demais, ou seja, se destacou. Olha só, irmãos, havia 120 presidentes, havia 3 príncipes, dentre os quais um deles era Daniel, e sobre todos eles Daniel se sobrepujou, ou seja, ele apareceu, porque no mesmo capítulo de número 3, versículo 3, aliás, dizia que em Daniel havia um espírito excelente. E o rei Dario estava pensando em colocar Daniel acima de todos sobre o reino. O que nós vemos aqui, amados? Antes de lançarem Daniel na cova, porque você já conhece a história. Daniel foi colocado naquela cova porque sobressaiu. Entenda, nem sempre vamos para a cova por causa de um pecado. Às vezes entramos numa cova por causa de conspirações espirituais que vêm sobre a vida do justo e do injusto. Então, para que nós possamos entender, a conspiração invejosa daqueles homens levaram Daniel para uma sentença. Escute, muitas das nossas covas, muito dos nossos vales, muitas das nossas dificuldades, elas são colocadas na nossa vida, porque em algum momento o mundo espiritual viu que você tinha um espírito excelente. E às vezes nós não entendemos a prova que passamos, não entendemos o momento em que estamos vivendo. Quando somos colocados, queridos, num holofote, como Daniel foi colocado, ainda que você não queira, quem tem um espírito excelente, ainda que não queira, aparece. Então, se eu estou com a presença, se eu estou convicto de que a presença está sobre a minha vida, haverá conspirações contra a minha vida,
haverá ciladas contra a minha vida, haverá reuniões em que eu não irei participar contra a minha vida. Por quê? Porque quando temos, levanta a tua mão, meu querido, quando Deus te prometeu, quando Deus falou com você e derramou salvação sobre a tua vida, Ele colocou um Espírito excelente. Então se prepara para essa guerra, pelo amor de Deus. Entenda o processo. Daniel estava sendo julgado por aqueles que tinham, irmãos, o mesmo cargo que ele. Ou seja, não eram pessoas de fora, não eram pessoas de fora do convívio de Daniel, que estavam vendo de longe ele sobressair no meio dos príncipes. Queridos, ele tinha um espírito excelente. Era o seguinte, não era que ele era o melhor, mas na hora do problema Daniel resolvia. Na hora da dificuldade Daniel tinha uma palavra para aqueles homens. Daniel, quando as coisas aconteciam no reino, ele não ia perguntar para um e para outro: e aí, o que você acha? Daniel orava 3 vezes ao dia, com a janela apontada para Jerusalém. Sabe o que é isso? Quem tem o Espírito excelente pede direção de Deus, se sobressai por cima dos outros, e ainda que venha conspiração, Deus se coloca na frente da guerra. Daniel tinha as suas maneiras de mostrar o Espírito excelente. O que você está fazendo para que o Espírito excelente de Deus se sobrepuja sobre a sua vida? Aonde o Espírito excelente de Deus pode, de uma certa maneira, fazer com que você supere e domine a situação que você está passando. Porque se você não domina a situação que você está passando, o Espírito excelente não está agindo. Precisamos que o Espírito excelente, assim como Deus colocou na vida de Daniel, levante a sua mão, venha para a sua vida também nesta noite. Ele precisa acordar dentro de você. Queridos, a presença, ela não... Às vezes a gente fala assim, a presença se afasta. Não. Deus, ele não é assim. Você se afasta de pessoas que você não gosta. Você nunca mais as visita. Deus está sempre conosco, independente do que você está fazendo. A única coisa que difere é que Ele não pode fazer nada em relação ao pecado. Ele não pode se aproximar. Ele não pode, às vezes, tirar você de uma situação. É por isso que muitas das vezes somos colocados em determinadas situações que nos vemos aparentemente sem Deus por perto. Mas Deus, olhe para quem está do seu lado, e se você pode, se você quer dizer assim, Deus sempre esteve aqui. Ele sempre esteve. Não tem essa, irmãos. Você briga com alguém, você fica meses sem falar com a pessoa. Jesus, ele está a todo momento do nosso lado. A única coisa que ele não pode fazer é interferir no nosso livre-arbítrio. Então ele vai deixar você fazer aquilo que você quer. Mas quando nós temos um espírito excelente como Daniel tinha, tudo que Daniel ia fazer, Daniel orava. Todos os teus projetos, você tem orado para Deus responder? Tudo aquilo que você precisa fazer, você tem colocado nas mãos do Senhor? Será que Ele já te respondeu? Porque uma coisa, irmão, é tá tudo dando certo. Quem disse que dando certo Deus está no negócio? Aqueles homens que estavam ali conspirando contra Daniel, eles estavam tentando acusar Daniel. Mas olhe, coloque seu olhinho no versículo 4. Então, os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era e não se achava nele nenhum vício e nenhuma.
Irmão, Deus nos justifica quando não há culpa sobre a nossa vida. Tentaram fazer de tudo, foram lá, vamos ver se ele rouba aqui o rei Dario, vamos ver se ele pegou alguma coisa da casa do rei, vamos ver se ele defraudou alguma coisa. Não tinham nada contra ele. Queridos, se nós estamos na presença de Deus, e eu não estou falando de perfeição, eu estou falando de atitudes, por isso que as nossas atitudes, amados, vai definir como o leão vai nos enxergar dentro da cova. Entende? As minhas atitudes vão definir como o leão vai me enxergar dentro da cova. É por isso que você precisa se preocupar. Daniel tinha cargo? Tinha. Daniel tinha status? Tinha. Mas ele sabia que o compromisso com Deus não podia faltar. Quer que o leão feche a boca, querido? Quer que o leão feche a boca, querida? Honre o seu compromisso com Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia. Poderia ser rei, poderia ser presidente, poderia ser colocado ainda mais acima do que os príncipes, mas ele não deixava de ser quem ele era. Quem é você quando o dinheiro chega na tua mão? Quem é você quando o poder chega na mão? Quem é você quando ninguém está vendo? Você sabe quem é você. É por isso que nos difere dentro da cova. É por isso que há uma diferença de prova de irmãos e irmãos. É por isso que uns aguentam e outros não. Porque o problema não é a prova, o problema não é a cova, o problema não é a quantidade de leões todos os dias. O problema é qual é a sua atitude nos dias. Estamos sem testemunho, estamos sem temor, estamos lançando amém como lançamos confete. Não podemos fazer isso. Daniel tinha palavra. Daniel, quando alguém chegava perto dele, ele tinha solução. Quem é você quando um problema chega até você? Você é aquele que põe fogo na seara ou você é aquele que resolve? Isso diverge, amados. Não havia culpa sobre Daniel. Eles viam que Daniel orava. Então o que eles fizeram? Eles começaram a usar a fé de Daniel. Escute. É por isso que você fala, estou fraco, não consigo. Quando ele não consegue atingir você pelo lado de fora, ele começa a atingir pelo lado de dentro. O inimigo é astuto, amados. Enquanto você diz estou cansado, ele não está cansado para te apunhalar. Enquanto você diz hoje não dá para orar, o tempo já foi, ele está com todo o tempo do mundo para te enfiar numa cova e você ser devorado por leões. E não pense que os leões ele vai fazer com que você morra rápido. Vai ser aos poucos, te dilacerando aos poucos. Você vendo um braço indo embora, uma perna indo embora, uma parte do outro corpo indo embora. Ele vai fazer você sangrar até não ficar uma gota de sangue no seu corpo. Então, se você não está tendo tempo para Deus, não se preocupe, o diabo vai ter muito tempo para acabar com você. É necessário que nós enxerguemos o que o inimigo está preparando para nós. Nem tudo é relacionado a pecado, meu querido. Às vezes você fica aí no oba-oba, porque talvez você não é um adúltero, você não é um prostituto, você não fuma, não bebe, mas como está a sua mente? Como está a sua cabeça? Como está a sua fragilidade? Ei, Daniel não tinha pecado e foi para uma cova. Quem é você para não ir? Nós estamos nos agarrando para o politicamente correto. Eu estou correto, eu trago alimento para dentro da minha casa, eu estou certinho. Será?
Você acha que isso é uma vida com Deus? Não, meus queridos. Vida com Deus não abrange só porque você demonstra por fora. A sua vida com Deus é o que tem por dentro. Porque aqueles leões não mataram Daniel, não foi por causa da roupa de príncipe dele, foi por causa da presença rebacanto rebadai que havia em Daniel. É isso que nos difere do mundo. Sabe quando aquela pessoa tenta chegar perto de você, vai tentar falar alguma coisa, mas Deus trava a língua dela? É a autoridade de Deus que está na tua vida. Sabe quando o leão não consegue te abocanhar e você fala: Deus, eu creio no livramento? É porque o Espírito Excelente estava aí dentro. E o Senhor está falando: desperta o Espírito Excelente que eu coloquei em você. Desperta ele hoje, porque tem leão lá fora e você vai ter que enfrentar. Tem uma guerra lá fora. E se não quer morrer, faça brotar o Espírito Excelente agora sobre a tua vida, para que o ai não seja grande na sua vida. Aleluia. Então os presidentes, no versículo de número 7, fizeram um edital, falando: nós não conseguimos pegar ele pelos laços materiais, nós vamos pegar ele pela fé. E convocam o rei Dario e dizem: rei, queremos fazer um edital. Dentro do mês ninguém vai poder se curvar a outros deuses ou a homens, senão a ti. E para selar isso, vai ser conforme a lei dos medos e das persas. Por quê? Porque conforme a lei medo e persa, não podia revogar, podia ser quem for. Você decretou a lei, bateu o anel ali, pode ser teu filho, vai morrer, porque você deu uma ordem. O rei Dario, entenda o contexto, meu querido. O rei Dario só que para analisar. E eu perguntei isso para o Senhor. Eu falei: Senhor, o rei Dario queria colocar Daniel sobre todos. Eu tenho certeza que o rei Dario sabia que Daniel orava. Mas por que naquele momento o rei Dario não percebeu aquilo? Porque, queridos, uma coisa que faz a gente cegar, que faz a gente assinar aquilo que não tem que assinar, decretar aquilo que não tem que decretar, é quando inflama o nosso ego. Ei, rei Dario, chegaram perto dele. Por isso que líderes não podem se deixar influenciar por cabeça de ninguém. Pode quintar forma, vem. Irmão, tem que tomar um cuidado muito grande com isso, porque a gente recebe muita informação, e se você pega todas as informações, teu ego pode explodir. Dario não vigiou, Dario assinou, não percebeu. Por quê? Porque estava mexendo com ele. Ei, rei Dario, ninguém vai poder se prostrar a não ser para você. Tu és um Deus. Ei, baixa a bola, santa. Se não tem oração, fecha essa boca. Se não orou, Deus não respondeu. Vai cair na cilada como Dario caiu. E dura coisa é ver depois a ruína na vida de alguém e saber que foi você o culpado. O Senhor está falando: não deixa o teu ego inflamar, não deixa que tapinha nas costas, pessoas falando qualidades, achar que está fazendo bem para você e está te levando para o buraco. Acorda! Se não está com o Espírito Excelente, é só cova que vai achar. Aleluia, vocês estão aqui. E o rei Dario assinou.
Ou seja, nunca deixe pessoas influenciarem as suas decisões. Deus é a resposta. O cenário, ninguém está entendendo nada. Você está orando? Deus respondeu para você? Se tem espírito excelente, não tem covardia. Se tem espírito excelente, tem coragem. Ainda que o cenário, ainda que todo mundo esteja olhando alguma coisa, Deus te dá outra, você fala assim: Senhor, é isso mesmo? Quem tem espírito excelente sabe que vai na contramão da maré. E o espírito excelente não concorda com quem não ora. Espírito excelente não ouve quem não ora. Mas Dario, mesmo amando Daniel, mesmo querendo que Daniel tomasse conta do reino, por causa da vaidade, do desejo da carne, se antecipou, bateu um decreto que não pôde revogar. Escute, existem sentenças que o diabo está querendo colocar inocente para ser culpado. Entenda, Deus vai entrar com uma tal providência que vai acabar com essa corja que tem colocado o espírito de engano no meio das famílias. Deus vai abrir esse selo, Deus vai mostrar os mentirosos e vai fazer o que fez na vida de Daniel. Escute, Deus vai fazer. Não queira estar no lado dos mentirosos, porque a gente tem uma mania de falar: Deus vai me dar vitória. Se você não está orando, sinto lhe informar, é capaz de morrer na cova. Hoje é noite, irmão, de tipo assim: vamos refazer a nossa vida. Jesus está te chamando, é por conserto. Jesus está falando, porque se assinar, se fazer alguma coisa errada, vai sofrer. Então tem que estar tudo na direção de... Então, estou orando, Deus precisa me responder. Deus está falando, vai ter que orar mais. Eu não respondi coisíssima nenhuma para você. Deus está respondendo a alguém. Nunca deixe decisões serem feitas pelo seu ego. Muito elogio, tome cuidado. Seu ego inflama. Está achando que está fazendo muito. Vira o último pacote da bolacha e sabe o que vai acontecer no teu sangue? Diabetes. É isso aí. É muito açúcar, é muito gás, vai ficar doente. Então não queira essa última bolachinha do pacote. Desembrulhe menos e descasque mais. Na obra de Deus é a mesma coisa. Quer saúde espiritual? Dobre mais o joelho e feche essa boca. Clame ao Senhor, porque Deus está fechando covas, Xirabacai. Jesus, eu gosto que Deus fala. Eu reservei minha voz hoje. Eu falei, não vou gritar no louvor não, porque eu sei que eu vou gritar na hora da palavra. Porque Deus está com pressa. Ele salva. Versículo que eu li. Ele salva. Ele livra. Ele opera milagres e maravilhas nos céus e na terra. Ele salvou Daniel da cova dos leões. E Ele está aqui nesta noite para dizer: vou colocar espírito excelente, vou colocar projeto de oração, vou colocar tudo no trilho, vou passar peneira. Ei, que tem funil para nós nessa noite. Aleluia. Ou passa pelo funil, ou morre afogado sem água. Nós escolhemos passar pelo funil. Não é ninguém que tira. Nós escolhemos viver de uma forma correta. Não é alguém que tem que dizer como eu devo andar. Nós escolhemos. Nós temos dito aqui, irmão, vocês querem que Deus faça o que vocês têm que fazer. Pelo amor de Deus, acorda, igreja. Deus não vai ser sobrenatural para você.
Aquilo que você tem que fazer é você, não é o vento veemente. Esquece! Se você não faz nada, não espere nada de Deus. Não espere flores. Então faça alguma coisa. Tua casa está descambando, sua vida está uma porcaria. E o Senhor está falando: até quando? Você vai ficar choramingando, dependendo da oração dos outros. Você tem 2 joelhão aí, 2 bolachonas aí, minha querida. Bota esse joelho no chão, bota essa boca no pó, porque vai ter esperança para você. Dario tinha um pensamento sobre Daniel, mas pensou no poder e no ego, prejudicando Daniel. E Dario não era um homem ruim. Você também não é. Você está aqui. Por mais que você tenha suas dificuldades, Deus sabe que você quer resposta, que você quer melhorar. Mas Deus não isentou do ego falar mais alto. Ei, não pense que Deus vai intervir, irmão. Aqui não é pirim pim pim. Aqui não é mundo fantástico de Bob. Aqui não é Disney. Não é canal de assinatura de ursinhos carinhosos. Aqui é guerra, minhas queridas. E guerra vem para jovem, guerra vem para velho, guerra vem para todo mundo. Ou você busca o espírito excelente, ou talvez você será só um rabisco. Você escolhe como você vai escrever a tua história. É você quem escolhe. É você quem decide. Eu decido orar, não é Deus. Eu decido buscar, não é Deus. Eu decido mudar, eu decido perdoar, eu decido servir a Deus. Sou eu. Não é ninguém. Não é alguém que vai vir e vai fazer. Vocês saem desse mundo de fantasia. Sai dessa coisa lunática. Sai do seu vitimismo. O seu choro não vai comover ninguém, tá? Se Deus quiser fechar a porta e fazer você ficar na escassez, você pode chorar para todo mundo, ninguém vai ter um zap para você para te entregar alguma coisa. E enquanto você não mudar de atitude, Deus não muda ninguém para te ajudar. E Deus permite, irmão. Deus permitiu Dario assinar algo para matar Daniel. Nós temos muitas decisões na nossa vida. E eu estou te colocando aqui como Dario hoje. Está preparado para assinar a sentença da sua casa porque você tem preguiça de orar por eles? Porque não dá. É? O martelo está posto, irmão. A sentença vai decretar. Ou você se levanta, ou você vai ter que fazer como Dario. Quando soube do edito, sabe o que Daniel fez? Versículo de número 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, estava o quê? Assinado. Entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Quem é você diante de um decreto? Decretou, diagnóstico veio, porta fechou, escassez, nome sujo, foi traído, casamento falido. Quem é você diante do edito do rei? Sabe o que Daniel fez? Foi orar como sempre fazia. Sabe o que é isso, irmão? É uma garantia. A gente só ora quando aperta. Quem tem espírito excelente, ora antes do aperto, porque quando o aperto vem,
Ele sente? Óbvio que sente. Mas ele sabe o que ele tem que fazer para melhorar. Aquele que ora só na hora do aperto, irmão, é um desespero. Quem vê de fora fala: meu Deus, você está numa gota de água e você enxerga um oceano inteiro. E às vezes fica até bravo, porque a gente quer tentar te motivar a enxergar aquilo, porque quem ora, irmão, vai enxergar o teu problema diferente. Talvez você ache que as pessoas enxergam o teu problema: ah, ninguém me entende. Não é que ninguém te entende, filha, é que falta oração em você, para você entender que você não está numa tempestade, é só um pingo de água. É você que não está orando suficiente para entender que Deus está com você. Então, acorde, porque quem ora vai fazer o que Daniel fez. Ele sabia que ele ia para a cova dos leões, mas ele deixou de orar? Não. Quem é você quando alguém diz que você não pode falar algo de Deus? Você se esconde e cala a boca mesmo? Prefere fazer o social e não fazer a vontade de Deus? Porque alguém vai falar que agora você está falando muito de Jesus, então você prefere se calar, sendo que Deus mandou você falar? Irmãos, a gente está se vendendo muito. Nós estamos em prateleiras. Vende-se. E esquecemos que fomos comprados por um alto preço. Fomos comprados, mas sabe o que nós estamos fazendo? Estamos querendo ganhar juros com isso. Estamos querendo ganhar tempo com isso. Então eu vou me vender porque é mais fácil do que manter o rótulo e dizer: não, aqui você não pode comprar, não, aqui você não pode entrar, não, cansaço, eu tenho que orar, não, comida, hoje eu vou jejuar. Não, eu não vou desfazer o meu casamento, não, sabe por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido, então você não vai tocar nele. É com você, irmão. Não pense que a minha oração vai te ajudar em alguma coisa. Não vai, irmão. O que você tiver que fazer, você vai ter que fazer. Para de querer muleta. Você tem 2 pernas, 2 braços, tá sadia, vai esperar acontecer o quê para fazer o que Deus mandou? Dario tinha um pensamento sobre Daniel, mas mesmo assim prejudicou. Quando Daniel soube do Egito, foi lá e orou: ei, não tem notícia ruim que me tire da presença de Deus. Você precisa ter essa convicção. Quem tem um espírito excelente, ainda que a notícia venha, seja luto, seja doença, seja escassez, seja dívida, seja erros, enfrenta. Errou, querido, enfrenta, pelo amor de Deus. Errei, fiz muita besteira, quero me consertar. Irmão, não tenho um coração quebrantado que Deus despreze. Agora a gente querer ficar dando murro em ponta de faca, vai morrer. Vai morrer. Não negocie valores. Daniel não negociou. Sabia que ia morrer? Lógico que ele sabia. Ele não era burro. Ele sabia exatamente qual foi o edito. Ele viu. Ele não ficou assim: ah, eu fiquei sabendo, ou veio um fofoqueiro lá contar para ele a notícia toda torta. Não. Ele recebeu a notícia. Mas ele não se acovardou. Repito, quem é você quando a notícia chega? Só que a notícia vem, o edito chega, bateram o martelo. Aí os camaradas, por isso que eu falo: ei, Dario, às vezes o teu ego inflama e você vai na onda dos outros, vai na onda de amigo, vai na onda de ímpio, vai na onda de julgo desigual. Só que, do mesmo jeito que eles armaram levantando o teu ego, eles foram lá e mostraram o erro para Dario. Dario, Daniel está orando, então nós vamos ter que colocar ele na cova dos... E eles ainda avisaram: ei, Dario, a gente sabe que você gosta dele. O diabo vai esfregar na tua cara. Do mesmo jeito que você se bandeou para ele, do mesmo jeito ele vai voltar e vai dizer assim: mas foi você que assinou. É assim o diabo. Ele acusa.
Primeiro ele vem com pratos, primeiro ele vem, você é fortão, vai lá, fortona, você aguenta ficar fora da presença, você aguenta ficar sem orar, você aguenta sim, isso aí é papo de crente, de beato, tudo isso aí, é balela, o diabo vai colocando assim. Só que na hora que a porca torce o rabo, você sabe para quem você recorre. Você sabe com quem você pode contar. Mas ao mesmo tempo eles vêm e falam, Dario, você esqueceu? Você assinou, cara. É qualquer um. Mas eu tenho certeza que ele tentou fazer alguma coisa, mas ele não pôde voltar a... Queridos, ações erradas, atitudes erradas. Tanto Daniel como o rei estavam em situação de risco. Tanto sofrer como causar sofrimento em alguém tem consequência, irmão. A gente tem que tomar um cuidado muito grande. Você faz uma arruaça dentro da sua casa, você se impõe dentro da tua casa, não espere abraços, espere desprezo, e vai ter que correr atrás do prejuízo. Armou lá o circo, vai ter que voltar atrás e revogar isso, ou seja, se voltar para Deus, se arrepender dos pecados, dos erros e falar, Senhor, até aqui o Senhor não conduziu, mas a partir de hoje, Senhor, eu vou andar na tua presença. O que é isso? É humilhação. Aí o Espírito excelente começa a entrar de novo, o Senhor começa a governar a tua casa de novo, as coisas vão entrando para o lugar, mas tem que começar, pelo amor de Deus, tem que começar. Dario ficou desesperado, e ele foi lá, ele viu a pedra sendo colocada e Daniel entrando. Eu fico imaginando, irmão, o rosto de Daniel sorrindo para o rei. Tenho certeza, irmão, porque quem ora, irmão, tem sempre algo bom dentro de si. É aquele olhar assim, Dario, não tem problema, eu te amo porque eu sei para onde eu vou, fica tranquilo, eu te perdoo. E eles fecharam a cova. Mas antes de fechar, Dario disse assim, Daniel, no 6:16, põe seu olhinho lá. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel, o teu Deus, olha só, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Sabe o que é isso, meu querido? Deus usa a boca do inimigo para falar que Deus é contigo. Deus usa daquele que errou para dizer assim, ei, o teu Deus falou comigo e agora eu vou servir esse Deus. Dario não tinha como revogar, não tinha como melhorar nada, mas mesmo que Daniel morresse, ele se retratou com Daniel. Sabe o que é isso? Mesmo sendo rei, mesmo tendo posição, se retratou. Às vezes você não tem nada, mas é um ego terrível, não se dobra, não se humilha. Ei, Dario fez besteira? Fez. Dario decretou algo que poderia ter matado Daniel? Fez. Poderia ter ferido um homem de Deus, ele poderia ter pagado um alto preço, sim. Mas antes que a sentença viesse, escute bem, porque Deus está falando com a igreja. Antes que a sentença viesse, Dario se curvou ao Deus de Daniel. Dario se curvou, pediu perdão. Mesmo que Daniel morresse, ele fez o que era certo, não importa as consequências. Levanta a tua mão, se volte para Deus hoje, que Ele se volta para você. Se volte para Deus hoje, que a misericórdia volta para você. O mesmo que lança você na cova é o mesmo que sabe o poder que tem dentro de você. Acorda para a vida. Dario sabia o poder que Daniel tinha dentro de si. Ele sabia que tudo que ele fazia no reino e ajudava Dario não poderia vir de uma mente humana, só poderia vir de um grande rei.
Tudo que temos, amado, tudo que pregamos, tudo que vivemos não vem de nós, vem dele. É Ele que te dá força. Às vezes você fala, como eu queria a força de fulano. Você pode ter isso a qualquer momento. Como que eu faço, pastor? É só querer. É só se posicionar. Não tem fábula, não tem mágica. Ai, o que eu faço para me levantar? Se levanta. Como assim? Se levanta. Ore. Ah, mas ore. Amortiza a carne. Tira os alimentos. Passa um dia com Deus. Quero ver se isso não melhora. Agora, vitimismo, não, desculpa. Deus não vai receber nunca. Não porque Ele não é piedoso. Mas se Ele está te avisando, faça corretamente o que Ele quer. O rei passou a noite em jejum, irmão. Falou aquilo para Daniel, a cova fechou. No versículo 18. Então o rei se dirigiu para o palácio. Passou a noite em jejum, irmão. O que um jejum não faz também? E não deixou trazer nada na presença dele. Ele ficou esperando que o Deus de Daniel fizesse alguma coisa. Você não está entendendo o que o inimigo vai fazer? Ele vai ficar doido, porque você vai se voltar para a presença de Deus, vai ter espírito excelente e vai tentar fazer de tudo para que as coisas não aconteçam na tua vida. E o Senhor está falando, eu vou fazer acontecer. Se eu precisar fazer a autoridade jejuar pela tua vida, eu faço, eu mando, eu desfaço, eu faço tudo, mas tem que estar na minha presença. Fugiu o sono do rei, irmão. Quando você está na presença de Deus, sabe a causa na justiça? Sabe aquele papel que precisa sair? Sabe o diagnóstico que precisa mudar? Deus faz. Deus faz. Mas é necessário, irmão, que dentro de nós haja verdade. Aí tem uma mania de falar, nossa, sou verdadeira. Vai lá, gatona. Vai bater a cara na parede, vai voltar. Acorda para a vida. Nós enchemos o nosso ego, amados. Quando você está cheio de dívida, sabe o que você faz? Você chora. Ninguém tem coragem de dizer, caramba, errei. O que aconteceu? Por que você está assim? Gastei demais. Não tem coragem. É vitimismo. É, ai, fulano. E aí ninguém vai te ajudar mesmo. Porque nós não estamos sendo verdadeiros. Erro é erro. Dario jejuou, pediu para que ninguém ficasse perto dele, porque imagina, rei é paparicado, irmão. Tinha lá os instrumentos de música, falou, não quero ninguém aqui, sai fora. Fiz besteira. Fiz besteira com a vida de alguém. Dura coisa, irmão. Eu falo, olha para quem está do seu lado e diga assim, não toque em mim. Para você não dizer quando a gente fala de ungido, achar que é só altar, né? Você está entendendo? Não toca em mim. Entendeu? É para todos. Não toque em mim, Will. Nem eu vou tocar em você. Tá entendendo? Toca só a guitarra, Will. Tá entendendo? Então, tipo assim, você, olha para a guitarra do Senhor e faz assim, Olha para a Rames, que ela olhou para você. Olha para a Rames, faz assim para a Rames, Não toca em ninguém. E se tocar, tenha a hombridade de jejuar e pedir a Deus misericórdia. Foi isso que Dario fez, irmão. Você vê como a cova dos leões, sempre Deus tem uma novidade para a gente. Dario se arrependeu, irmão. E não tem problema, se você está aqui hoje, se arrepende também, já era.
A sua causa será estabelecida, tem propósito sendo levantado em prol da sua vida. Tem gente que poderia ter tocado, tem gente, escute, que te tocou, mas Deus nesta noite está mostrando para essa pessoa, está dando o teu nome, está dizendo, vai ter que se arrepender, porque eu vou revogar essa cova hoje. Então fica tranquilo, você está debaixo da bênção, está com o Espírito excelente, alguém foi lá, cavucou você, Jesus vai lá cavucar ele, fica tranquilo, deixa Deus fazer. Deus já está falando que a pessoa se arrependeu. E quando ela se arrepender, olhe para quem está do seu lado e diga assim, seja humilde, aceite o perdão da pessoa, pelo amor de Deus, porque ou tem gente raça ruim, hein? Senhor, e pior que a gente, irmão, o ego da gente levanta quando a gente quer pedir uma coisa, né? Senhor, restaura, Senhor, faz isso. Deus manda, o que você faz, abençoados? Fala no geral, para não pegar suas irmãs. Tu não perdoa, irmã. E não, perdoei. Se aí dentro está sujo, o diabo tem legalidade para continuar arroaçando a tua casa. Perdão não é assim. Perdão não é só dizer, eu te perdoo. Perdão é você voltar a viver. E tem muita gente aqui dentro morta por falta de perdão. E o Senhor está falando, vou te dar vida. Misericórdia, está morto mesmo. Mas nem para receber vida presta. Vou te dar vida! E não vem me culpar não. Vai orar. Não vem me culpar não por causa da palavra, que não sei o que, não. Não vem não. Não aceito, não dá para me tocar nessa área, irmão. Esquece. É você e Deus, é para ouvir, engolir e praticar. É isso que Deus quer para mim e para você hoje. Quem concorda, levanta a mão e diga amém. Amém. Aí o que acontece, meus queridos? O que era para ser lançado na cova, como foi Daniel. No outro dia, porque irmão, acontece, segunda-feira chega. No outro dia o rei vai lá ver se o Deus de Daniel, escute, todas as vezes que você querer se levantar, você vai ter plateia, e eu posso te pedir algo, seja maduro para aguentar a plateia, seja madura para olhar, as pessoas verem você se levantando, seja madura, tenha tranquilidade. Quando o rei foi lá constatar, precisou tirar uma pedra. O rei precisou tirar uma pedra para tirar Daniel lá de dentro. Entenda, todo o processo que nós vivemos, eu posso estar sem pecado, como eu já disse aqui, nem tudo que me leva para a cova é pecado, mas são conspirações no mundo espiritual, tá? O diabo vai tentar a todo momento, se você é um líder, se você é líder da sua casa, se você está orando, ele vai tentar uma conspiração contra a sua vida todos os dias. Isso é fato. Mas o que nós precisamos entender é que a partir do momento que ele coloca você numa cova, você está pelo lado de dentro, existe uma parede e existem pessoas do lado de fora. Por isso que eu disse, quando tiverem que enxergar a tua vitória, o lado de dentro precisa estar bom, para que o lado de fora, que são os seus problemas, vejam que a pedra pode ser removida. A pedra foi removida por quê? Porque lá dentro Daniel falou. Olha só o que Daniel falou, gente. Versículo 22. Dario pergunta se Daniel foi salvo. Olha só o que Daniel responde. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca do leão para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele.
E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Olha aqui, escute. Quando o lado de dentro está curado, Daniel do lado de dentro poderia dar essa resposta para Dario: ei, veio ver o Deus que eu sirvo, não me matou não. Não. Daniel estava curado. Daniel sabia que mesmo se ele morresse, ele não tinha nada contra Dario. Escute, essa pedra que precisa abrir a cova que você está lá dentro, exige que dentro de você tenha pureza para receber, porque quem vai receber você depois da pedra é aquele que te feriu. E você tem que estar... Que coisa linda, fala a verdade, irmão. Deus é maravilhoso para te receber do lado de fora. Quem estava do lado de fora? Quem te colocou na cova. Quem estava com poder para tirar a pedra para Daniel sair? Quem estava do lado de fora, quem colocou dentro da cova. O que o Senhor está falando? O teu problema está bem perto de você, e o Senhor está falando: libera pelo lado de dentro, que Deus te tira da cova. Libera pelo lado de dentro, que a cova é aberta. Você pode dar glória a Deus? Você pode glorificar esse Deus que está falando comigo e com você? Você já posso ver um glória aqui, já posso ver um aleluia ali, eu já posso ver você recebendo o Espírito excelente. Manda essa preguiça embora e começa a dizer glória, 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 Deus Altíssimo. E quanto aos meus inimigos? E aí? Deus não vai fazer nada? Claro que Ele faz. Capítulo de número 6, versículo de número 24. Veja aí onde o Senhor vai colocar esses inimigos que estavam te afrontando até agora, espiritualmente falando, tá bom? Então 24. Então ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham o quê? Que tinham o quê? Os quais foram lançados na cova dos leões. Olha, presta atenção nisso, irmão. Foram lançados eles, os seus filhos e as suas mulheres, e ainda não tinham chegado até o fundo da cova. Os leões se apoderaram deles e lhe esmigalharam todos os ossos. Nem chegou lá embaixo na cova. Escute, há uma diferença para quem serve e para quem não serve. Há uma diferença para quem ora e para quem não ora. Há uma diferença para quem tem espírito excelente e quem não tem. Daniel passou a noite inteira, deitou na juba, falou em línguas com os leões, e sou eu parafraseando para ficar o clima mais menos tenso. Ele ficou lá dentro, deu uns retetecos leão, e o leão passeou, e o leão olhou, viu, falou: não, você está muito magrinho, não vou te comer não. E houve ali um negocinho e tal. Agora, para os inimigos, escute, não deu tempo para nada. E outra, não foi só ele, os filhos e as mulheres, ou seja, todo o lar foi esmigalhado. Será que você não tem motivos para orar? Porque quem não tem espírito excelente, irmão, essa é a condenação. Quem não se volta para Deus, não espere que Deus se volte para você. Então, queridos, nossas atitudes podem levar toda a nossa casa para a ruína. Uma vez uma pessoa olhou para mim e disse assim: vale a pena ser alvo de chacota? Eu falei: depende de quem está conduzindo a minha vida. Quem conduz a minha vida não tem chacota contra a minha vida. Irmãos, estamos num ano de legado.
É momento de nós nos despirmos do velho homem e colocar as bolachas do nosso joelho para funcionar. Porque Jesus está voltando. Eu não sei o que você está na cabeça. Eu não sei o que você está passando. Mas foi dito hoje que não é por pecado que muitas das vezes somos colocados em covas, mas também por conspirações espirituais. Agora imagine você totalmente imerso, totalmente à la vontade, no meio de uma batalha. Para onde você acha que você vai? Eu não sei se você pensa que está preparado, mas Deus profundamente tem me dado sonhos, irmãos, e sonhos todos os dias de guerra. Parece que a gente não dorme, eu não sei você, mas eu tenho às vezes a sensação de que eu não dormi. A gente está em guerra, Deus dando visões para nós, mostrando o mundo espiritual, mostrando como a igreja está. E eu não estou falando de apontamentos, irmãos. Ele está falando da igreja como um todo. E Deus tem se preocupado muito com a igreja. Deus se preocupa com você. Jesus te ama. E Ele não quer que você tenha o fim daqueles que tiveram aqui. Más escolhas, amados, nos levam para a cova. Mas boas escolhas nos tiram da cova. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está vivendo. Eu sei que tudo que Deus me deu eu trouxe até aqui. Mas eu sei também que tem pessoas que precisam confessar o nome de Jesus. Eu sei que tem pessoas que estão à beira de levarem as suas famílias para a ruína. Porque talvez você acabou de ter um insight. O que é um insight? Sabe aqueles desenhos? Quando a pessoa tem uma ideia e aparece uma lâmpada do lado dela assim, puf. Jesus te iluminou hoje. E para que você determine que a sua vida está nos pés do Senhor, o Senhor te convida a aceitar a Cristo como seu fiel e único Salvador. Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. E Ele quer te dar uma nova história. Daniel, ele saiu daquela cova ileso. E no versículo 28 diz que tanto no reinado de Dario como no reinado de Ciro, Daniel prosperou. Não estamos falando de uma prosperidade, amado, que o mundo nos dá. Daniel prosperou porque continuou com um espírito excelente. Vamos ficar de pé? É uma noite de reflexão para as nossas vidas, amados. Eu não vou fazer rodeios. Eu sei que entrou vidas aqui que estão totalmente longe. E entenda, o Senhor deixou bem especificado que não é em relação a pecados, mas é em relação a uma vida totalmente descontrolada, totalmente fora do que Deus quer. Eu convido, enquanto os meninos estiverem louvando, 2 minutos, amados. Eu não tenho problema com o tempo, porque amanhã eu vou estar aqui, se Deus permitir. E terça-feira eu vou estar aqui. E quarta-feira eu vou estar aqui. E terça-feira à noite eu vou estar aqui. E quinta-feira eu vou estar aqui. E sexta-feira eu vou estar aqui. E sábado eu vou para o sítio com você. E domingo eu vou estar aqui de manhã. E domingo eu vou estar aqui à noite. Essa é a nossa vida. É o que me mantém de pé. E eu sei que enquanto eu faço isso, a minha casa não está sendo destruída. A minha família está nos pés do Senhor. Ninguém aqui é perfeito, irmãos. Mas eu sei que isso tem sustentado a nossa vida. E é por isso que Deus nos usa para pregar aquilo que estamos vivendo. Eu não estou levando para você um evangelho perfeito. Eu estou levando para você um evangelho que dá certo. Você pensar nos teus filhos, você renunciar à tua carne, você fazer um voto com Deus aqui agora, um voto de coragem. Você que está refazendo a sua vida, você que é jovem, talvez esteja aí no mundo da lua, fantástico mundo de Bob, já está reinando aí, você não sabe nem o que eu falei, já fiquei 1 hora falando aqui, se eu te perguntar, talvez você nem lembre
como que começou isso, mas eu sei de uma coisa: Deus se lembra de você. E Ele sabe exatamente o espírito excelente que tem aí dentro. Então, enquanto os meninos louvam, se você quiser fazer uma renovação aqui no altar, Jesus te espera. E Ele não está falando de um arrependimento de um pecado. Ele está falando que Ele quer você com espírito excelente. Ele não está falando de uma cova que você foi lançado. Ele está falando: eu quero te tirar da cova. E existem pessoas que estão assim, amados. Deixa eu te dizer uma coisa: todos os dias o inimigo nos lança na cova. As dúvidas que você tem de manhã, eu também tenho, vem na minha mente também. Quando o inimigo te oportuna, ele também me oportuna, irmão. Mas assim como Deus falou com Daniel, ele se sobrepujou sobre isso. Deus pode te dar isso nessa noite, porque é isso que você está precisando. Você está precisando de força para guerrear, coisa que você não tem. Mas a gente tem que ser humilde bastante para reconhecer que precisa. Você está aqui no nosso meio? Se você estiver e quer sair dessa cova, vem. Eles vão estar louvando, irmão. É 2 minutos. Você que sabe, a vida é sua. Eu sei que eu já estou aqui, porque todos os dias eu tenho que me lançar no altar. Eu não sei você, mas todos os dias eu tenho que renunciar à minha carne. Eu não sei você, mas eu tenho que lutar pela minha casa. Eu não sei você, mas eu preciso defender o meu filho do mundo espiritual. Eu não sei você, mas eu tenho motivos para orar. Se você está aqui, não perca a viagem. Se você está bem, fecha os teus olhos e ora por quem está aqui. Mas se você não está bem, vem tocar a ponta do altar. Você está numa cova, vem para cá. Que tipo de crente que você é? É igualitário. A palavra, a gente precisa interagir com a palavra. É simples. É simples. A palavra não é para outro. Você não vai se levantar quando você quiser. Você vai se levantar quando a palavra falar com você. Posicionarmos. É momento de você se posicionar pela tua casa. É momento de você dizer: chega. Chega do inimigo me jogar na cova todos os dias. Chega de dizer amém para o Senhor e não cumprir o meu amém. O Senhor está falando, são decisões que precisamos tomar nesta noite. É muito sério, irmãos. A vida que o Senhor tem para nós é muito melhor. Eu não sei o que você tem passado, mas eu sei de uma coisa: cuidado. Essas meninas estão aqui, mas a gente sabe que tem conspiração no meio da igreja. O Senhor sabe que existem covas prontas para dilacerarem pessoas. Então, enquanto os meninos estão louvando, se você ainda está aí, vem para o meio. Vamos orar? Você acredita que Deus vai mudar a sua vida? Vocês que estão aqui na frente, vocês acreditam que Deus vai mudar? Então vocês precisam crer. Eu não posso crer por você. Você tem uma casa para guerrear. Você tem vidas que precisam de você, e você precisa estar de pé. Senhor meu Deus, nós estamos aqui, meu Deus, e eu vou declarar por nome, Pai: Eliene, Rose, Keila, Nilva, Aline, Maria Dias, Rosenir, Rízia, Cida, Ana Patrícia e Bia. Senhor, eu estou declarando esses nomes.
Eu estou declarando esses nomes, Pai, no mundo espiritual. E eu sei que algo vai acontecer. Algo sobrenatural vai acontecer para aqueles que se voltam para o Senhor. Não estamos vendo nada agora, mas tem covas sendo fechadas hoje. Covas de suicídio, covas de depressão, covas de querer acabar com casamentos, covas de desprezo, covas de tristeza, covas de traição, covas malignas que estavam aprisionando essas mulheres. Senhor, no nome de Jesus, covas de solidão estão caindo por terra, covas de raiva, covas de ódio. Em nome de Jesus nós declaramos, Pai, covas de ansiedades, covas malignas, covas tirando a saúde. Pai, em nome de Jesus nós declaramos saúde, bênção, prosperidade, sanidade e bênçãos sobre a vida dessas mulheres. E que toda cova, Pai, seja fechada. Como tu deste prosperidade no versículo 28, Pai, para Daniel, em mais reinados. Pai, que essa mesma prosperidade desça pelo Espírito excelente de Deus, que essas mulheres pediram para o Senhor nesta noite. Fica conosco, e você que acredita nisso, levanta suas mãos para o alto e aplauda o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tenha, aleluia. Voltou, Glei? Você voltou, Glei? Não? Só quer uma oração? Nem oração? Dá aqui a sua mão. Olha para mim. Não é hoje, Glei. Olha para mim, Glei. Glei. Sai dessa cova, Glei. Olha para mim, Glei. Não? Fala com a sua boca. Eu não quero voltar para a igreja. Olha para mim. Então me diz. Eu não te procuro mais. Olha para mim. Olha para mim. Você veio fazer o que aqui? Ora, igreja. Olha para mim. Estou falando sério com você. Eu não estou te impulsionando. A atitude precisa ser sua. Você vai continuar nessa cova, Glei? Você não vai aguentar, Glei. Glei, você não está aguentando, Glei. Glei, se humilha, Glei. Olha para mim, Glei. Se humilha, Glei. Então diz com a sua boca, tenha coragem. E por que você não tem coragem? Olha pra mim, Glei. Arranca o que tem aí. Não é hoje. A decisão é nossa, amados. A decisão é nossa. Não tem nada, escute, não tem nada que Deus faça se você não querer. Mas eu sei de uma coisa: Jesus salva, Jesus livra, Jesus cura, Jesus opera sinais e maravilhas, porque Ele é poderoso e toda potestade, todo principado tem que se curvar diante de um Deus todo-poderoso. Não é uma renúncia, não é um não que possa nos desmotivar. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta.